Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a oração segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, obrigado pelo milagre de abrir os olhos, obrigado pelo ar que eu respiro, o pão que me alimenta. Obrigado, Deus, eu sou grata a Ti, Senhor, obrigado por este momento que o Senhor traz nós de juntinho aqui, na mesma fé, na mesma concordância em oração. Obrigado, meu Deus, toda honra e toda glória dada, meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, entra aí com muita alegria no coração para receber a oração segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Entre, deixando o seu like com muita alegria, entre... Você que se inscreveu, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado pelo poder de Deus. Seja abençoado pelas maravilhas do Senhor. Seja abençoado que o Senhor venha inclinar os ouvidos às nossas orações, às nossas petições aí. Você venha alcançar vitória em nome de Jesus. Já apresentei suas orações, suas petições. Já convidei o Senhor como nosso convidado especial. O Senhor já está no controle de tudo. A serva está preparada aqui espiritualmente, então eu tenho certeza absoluta que o Senhor está no controle dessa obra em nome do Senhor Jesus, porque a obra é dele. Porque ele falou que onde eu fosse ministrar, eu colocasse uma cadeira para ele sentar, que ele ia ficar com uma prancheta e uma caneta na mão. Pastora, você fala sempre isso. Eu vou falar porque para todos que entrar no canal, os que já... mais antigos já sabem, os que estão entrando agora não sabem, que esse canal é sério, que essa obra é séria, que essa obra é do Senhor, que a serva está enviada por Ele. Eu tenho que falar o que o Senhor coloca no meu coração. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Ele é maravilhoso, Ele é digno, Ele é fiel, Ele é poderoso. E Ele sabe daquilo que nós necessitamos e precisamos antes que nós abra a nossa boca. Mas Ele nos dá a oportunidade de pedir. Olha que Deus maravilhoso, digno, né? De honra e de glória. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos aí para a mensagem que o Senhor deixou ao coração dos meus irmãos. Para todos nós meditar em nome do Senhor Jesus, de dia e de noite, não sei a hora que você vai assistir, não sei a hora que você vai orar, que você vai ver esta oração, mas quando não importa a hora, Deus está no controle de tudo, toda hora, todo instante, em nome do Senhor Jesus. Para aqueles que creem, acreditam, têm fé, o Senhor está aí com você, juntinho, falando assim, ó, meu filho teve fé, minha filha teve fé, acreditou, creu, eu vou fazer a obra. Mas o Senhor precisa preparar nós para a obra, os nossos corações. O Senhor precisa nos preparar. Ele não vai dar obra para nós de qualquer jeito. Ele não vai dar o milagre. Ele não vai dar a bênção de qualquer jeito. Não, Ele vai preparar-nos para esse milagre, para essa bênção em nome do Senhor Jesus. Se Ele quiser, Ele dá agora. Se Ele não quiser, se Ele fizer agora, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Então vamos ficar nele. É melhor nós ficar pertinho dele em comunhão, porque uma hora Ele vai falar assim, é aqui, até aqui eu vou abençoar minha serva em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Vamos aí, presta atenção no versículo para nós meditar em nome de Jesus. Amém? E hoje nós vamos para João. Aleluia, glória a Deus. João. Aleluia, santo é o Senhor, Deus de honra, Deus de glória, Deus de milagre. Nós vamos para João, capítulo 10, versículo 22 até o 30. Versículo 22 até o 30 do capítulo 10 de João. Vamos prestar atenção, meus irmãos, em nome de Jesus. E em Jerusalém havia a festa de dedicação, e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus, e disseram-lhe, até quando
terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dizendo abertamente. 25. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito, e não o credes? As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como já vou-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mais deu e maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mão de meu Pai. 30. Eu e o Pai somos um. Olha aí. Meus irmãos, entendeu a mensagem? Meus irmãos, é forte essa mensagem. O Senhor, Ele está falando aqui que as ovelhas dele ouvem a voz dele, conhecem a voz do seu pastor, do seu Deus. Mas aqueles que não é de Deus, não conhecem a voz de Deus. Meus irmãos, entendeu? Eu vou ler mais uma vez. Eu vou me apressar para não ficar muito grande o vídeo, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Vamos entender? E em Jerusalém havia a festa de dedicação e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, diz-nos abertamente. Os fariseus falou para eles, os judeus falou para eles: se tu és o Cristo, fala conosco abertamente, eu não estou entendendo. E aí Jesus respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito, e não o credes? As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificarão de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Até aqui, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, entendeu agora que as ovelhas dele entendem a voz dele. Ele fala abertamente. Mas aqueles que não é dele não vai entender. Porque os judeus aqui tá falando que não entenderam. Que era para o Senhor falar abertamente. Ele corrigiu o Senhor. Fala abertamente, eu não entendi. Aí o Senhor falou: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me ouvem. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. É um versículo para você meditar, meus irmãos. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Nós temos que estar em comunhão com Deus. Para quando Deus falar conosco, nós precisamos entender o que o Senhor está falando conosco.
Se você meditar, pedir sabedoria para o Senhor, você vai abrir sua mente, você vai falar assim, meu Deus, que tremendo esse versículo que o Senhor trouxe aos nossos corações. Porque é tremendo para você que tem visão e consegue ver ou entender o que o Senhor está falando ao coração dos meus irmãos em nome do Senhor Jesus. É para nós ouvimos e entendemos a voz do Senhor, que estamos nele. As minhas ovelhas, ouve a minha voz e entende. Escuta. Conhece a minha voz. Nós conhecemos a voz do Senhor. Nós precisamos conhecer a voz do Senhor, que Ele está falando conosco. Ele está pedindo para nós ficar em comunhão todos os dias, em nome de Jesus. Porque se você não ficar em comunhão com Ele, aqui, em direção de tudo que o Senhor entrega todos os dias, não tem como o Senhor falar com você e você entender o que Ele está falando. Glória a Deus, aleluia. Ele está chamando para perto, vem para o meio, vem para a videira, vem para a rocha, eu sou o caminho. Vem, quando eu falar contigo, tu vai entender o que eu estou falando em nome de Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor, toda honra e toda glória dada ao meu Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado por esse versículo, obrigado, meu Deus, gratidão, meu Deus, por o Senhor fazer nós entender o que o Senhor está falando conosco todos os dias, meu Pai. O Senhor quer que nós venhamos para o meio, para a sua presença, não sair da sua presença, não sair dos seus átrios, meu Pai. Porque quando o Senhor fala, nós vamos ouvir a sua voz. Ninguém vai enganar nós, meu Pai. Nem a palavra que as pessoas vão falar da palavra de Deus, se for contrário, Senhor, nós não vamos crer, nós vamos crer na sua palavra, na sua voz, porque o Senhor nos ensina assim, Senhor. Em nome de Jesus, papai. Dá-nos entendimento e sabedoria para aqueles que não entenderam, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abra a visão e eles entendam o que o Senhor está falando todos os dias, meu Pai. Chamando para perto, vem para perto, você vai entender, você vai ouvir minha voz. Aqueles que não estão perto do Senhor não vão conseguir entender a voz do Senhor, não vão conseguir ouvir o Senhor. O Senhor falou, as minhas ovelhas, ouve a minha voz. As minhas ovelhas, escuta, entende a minha voz. E conhece a voz do seu pastor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então venha para o meio, venha para perto, venha para a videira verdadeira que é Jesus. A porta é estreita, mas vale a pena, meus irmãos. Vamos se edificar no Senhor. Vamos aí gastar nossa vida com o Senhor, porque nós vamos ter os nossos galadões, meu Pai. Ele é o juiz, o nosso advogado, é o nosso doutor, é o nosso médico. Ele vai prosperar a nossa vida, Ele vai nos abençoar, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai sarar. Ele é o médico dos médicos, Ele é o doutor dos doutores. O que o médico não pode fazer, o Senhor pode. O que o remédio não pode fazer, o Senhor pode. Ele cura, Ele liberta, Ele sara, Ele salva. Ele tira da frieza espiritual, do gelo espiritual, da incredulidade. Ele tira dos vícios da droga, do cigarro, da bebida, da mentira, da prostituição. Ele traz o filho pródigo para casa, sarado e curado em nome do Senhor Jesus. Ele restitui família em nome de Jesus. Ele abençoa a família, a vida espiritual, sentimental, a financeira. Ele é o advogado e o juiz. Você tem uma causa na justiça, então clame ao Senhor que Ele vai tirar essa papelada da gaveta em nome do Senhor Jesus. Creia mente, só tenha fé. O Senhor fala, tenha fé no seu coração. Não me limita, eu não sou limitado em nome do Senhor Jesus. Pede, eu te darei. Bate e a porta se abrirá. Eu vou abençoar. Quando você vier para mim, abrir o seu coração, crer, acreditar, tem fé em mim, eu posso fazer, eu posso abrir porta onde não tem porta, eu posso determinar a tua cura, eu posso te tocar, eu posso te curar. Nada é impossível para mim. Eu curo o câncer, eu curo a AIDS, eu curo a doença mais incurável da face da terra. Eu tenho esse poder de curar, eu tenho esse poder de fazer. Vem, tenha fé do tamanho de um grão de mostarda. Se você tiver fé e falar para aquele monte, se joga daqui para lá, ele vai se jogar em nome do Senhor Jesus. Abra a tua mente, o teu coração para Jesus. Jesus está com as bênçãos nas mãos, de braço aberto para te abençoar, mas você precisa tomar posse, acreditar e crer em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não limita o Senhor, não pode, o Senhor não é limitado, meus irmãos. Ele tudo pode. Ele, por onde ele passava, que tinha um velório, ele dava vida, ele
destancava o choro e trazia a alegria, porque ele dava vida aos mortos. Ele abriu o mar para o escravo de Faraó passar, ele andou por cima das águas, ele curou o leproso, ele curou o cego, ele curou o surdo ouvia, o cego via, o mudo falava. Ele continua sendo o mesmo Deus, ele não mudou não, ele está aqui, querendo que você tenha fé no seu coração, crendo que Ele vai fazer na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Só o Senhor é Deus, não há outro não. Toma posse da tua vitória, coloca a mão aonde está doendo aí, e Ele vai te curar. É a sua mão, é a mão dele que vai estar na sua, em nome do Senhor Jesus. Quando você colocar fé no seu coração e determinar a sua bênção, a sua vitória, o seu milagre, em nome do Senhor Jesus, nesse dia, nesta noite, eu não sei que hora que você vai ouvir, mas eu sei que o Senhor vai determinar em nome do Senhor Jesus. Se você crê e ter fé no seu coração, aleluia, glória a Deus, não vai depender de mim, porque quem vai curar é Jesus. Eu estou aqui te ensinando, te entregando o que o Senhor mandou eu entregar ao seu coração, para você se levantar e marchar, desencruzar os braços, deitado, com o braço cruzado, derrubado, derrotado. Você não vai conseguir nada, mas se você se levantar com nenhum soldado, buscar pela sua vida, pela sua família, você vai conseguir em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, santo é o Senhor. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Amém? Vamos apresentar o Brasil nas nossas orações, as criancinhas do universo, os países do mundo, as casas de repouso, as casas de recuperação, os hospitais, o hospital do câncer. Vamos apresentar o Senhor a essa nação brasileira. Vamos apresentar o Senhor. E consagre a sua casa ao Senhor, a sua família. Ore pela sua família. É tempo de buscar Deus. As coisas estão difíceis, mas o Senhor está conosco em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar. E você vai para o seu cantinho de oração, eu vou para o meu cantinho de oração. E juntos somos mais fortes em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Tenha vitória. Em nome de Jesus. Não esqueça de deixar o seu like. E envie essa oração a outras pessoas. Deus vai alcançar. Deus vai alcançar. Vai abrir a mente, o coração, a alma, o espírito. E eles vão entender o que o Senhor está falando em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.